Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 27 de fevereiro, 58º dia do ano, faremos leitura no capítulo de número 19, 20 e 21 do livro de Deuteronômio. Antes de darmos entrada nesse conteúdo, eu gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Quanto mais você compartilha o nosso vídeo, mais pessoas são alcançadas por esse material maravilhoso. Bora pro vídeo? No capítulo de número 19, a palavra do Senhor agora começa falando sobre as cidades de refúgio. Nós já lemos, de acordo com a palavra do Senhor nos capítulos anteriores, que foi estabelecido, de fato, cidades para que as pessoas pudessem se refugiar. Quem tinha direito de se refugiar nessas cidades? Pessoas que assassinavam alguém, ou melhor dizendo, tiravam a vida de alguém sem a intenção. A palavra do Senhor diz que essas cidades de refúgio eram locais escolhidos para que essas pessoas pudessem se abrigar, para que elas não tivessem também as suas vidas tirada, né, pelo vingador de sangue, por alguém que queria muita justiça, vingava mesmo ali a morte de alguém, até que o julgamento dessa pessoa acontecesse. Então, de fato, ela se escondia nesse território, nesse terreno separado, e a separação fazia com que essa pessoa pudesse ser preservada, né, pudesse ser guardada. A intenção era, de fato, trazer a proteção e aguardar julgamento, né, para que essa pessoa pudesse ter um julgamento justo, sem temer a morte ali, sem temer realmente um perseguidor. Ainda no capítulo de número 19, a palavra do Senhor agora vai falar sobre os limites geográficos, né? Deus, ele de fato, ele espera que as pessoas não arranquem os marcos, não arranquem realmente aquilo que delimitava geograficamente os territórios, para que a herança não pudesse ser roubada, né? Mas isso também traz uma aplicação nos dias atuais. Nós devemos respeitar os marcos históricos, devemos respeitar marcos históricos familiares, marcos históricos sociais, de fato, coisas e pessoas ou circunstâncias que marcaram a nossa história, marcaram a nossa vida. Nós devemos honrá-los, nós devemos respeitar, porque de fato pertence ao passado, né? E a nossa vida é de fato um amontoado de coisas passadas inseridas no presente que almejam o futuro. Então nós devemos realmente respeitar todos os marcos passados, respeitar a herança, para que de fato nós possamos estar em obediência com a vontade de Deus. Ainda no capítulo de número 19, a palavra do Senhor agora vai falar sobre as punições justas, né? A palavra do Senhor vai falar sobre a escolha das testemunhas, né? Era necessário que um crime pudesse, de fato, para ser um crime realmente bem julgado e esclarecido, precisava de algumas testemunhas. A palavra do Senhor diz que deveria ter no mínimo duas ou três ou até mais pessoas que testemunhassem de fato ocularmente, fisicamente, pessoalmente, realmente o crime ou a conduta pecaminosa que de fato essa pessoa deveria ter, o comportamento que desagradou realmente a aliança com Deus, quebrou alguns estatutos das leis ou até mesmo cometeu um crime lá. A palavra do Senhor diz que essas pessoas precisavam de fato testemunhar verdadeiramente. Havia uma consequência gravíssima para as falsas testemunhas. Aquelas pessoas, né, que de fato erravam, pecavam, como nós vimos ontem, até citei o exemplo de Nabote, de Isabel pagou falsas testemunhas para poder mentir ali que Nabote tinha transgredido as leis e deveria ser apedrejado. Então, de fato, o que as testemunhas ali que mentiram deveriam receber era tudo aquilo que elas queriam imputar. Um exemplo, a consequência de Nabote foi que ele morresse apedrejado. Então, essas falsas testemunhas que mentiram ao seu desfavor deveriam ser apedrejadas de acordo com a lei de Deus. No capítulo de número 20, a palavra do Senhor agora vai falar sobre o princípio da guerra, né? O primeiro princípio da guerra a ser obedecido, e a palavra nos traz o entendimento, é que antes de guerrear as nações próximas, a palavra do Senhor diz que eles deveriam primeiro oferecer paz. Se esse povo ou outra cidade que os recebessem de fato com paz, eles deveriam ser poupados, né? E de fato eles poderiam negociar. Era sinal de que Deus já tinha os entregado nas mãos e eles estavam subjugados pela força do Senhor através do povo de Israel. Porém, as cidades em que eles se levantassem contra e se opuseram de fato declarando guerra, essas precisariam ser dizimadas. A palavra do Senhor ainda dá ênfase ao entendimento de que eles matariam todos os homens e poderiam ficar com os despojos da guerra, incluindo as mulheres e as crianças.
Porém, a guerra que o Senhor instaurava contra aquela nação cuja terra eles herdariam, a palavra do Senhor diz que toda a alma vivente, todo ser que havia fôlego deveria ser dizimado, para que de fato fosse arrancado do meio de todos eles o espírito pagão, o espírito de adoração e de idolatria a outros deuses. Ainda uma separação no capítulo número 20 fala sobre quem deveria subir à guerra. Aí a palavra dá o entendimento de quem construiu casa e ainda não a inaugurou, consagrou a Deus, não podia subir à guerra. Quem de fato casou e não tinha desposado a sua esposa ainda, ou quem estava noivo, não podia ir à guerra. Quem estava fraco, quem realmente era covarde, tinha um espírito covarde, não deveria ir à guerra. E quem tivesse com medo também não poderia ir para a guerra. E a palavra do Senhor diz que o sacerdote, quando ia chamar o povo à batalha, à guerra, deveria começar animando o povo, dizendo: tem de bom ânimo, porque o Senhor é com vocês. E é dele todo o controle, é dele é, toda, todo o poder, toda a honra, não é verdade? O capítulo número 20 ainda dá algumas diretrizes falando sobre a maneira com que o povo precisava se portar ao sitiar uma cidade. Como um exemplo, eles não deveriam cortar árvores frutíferas, mas poderiam cortar árvores que não frutificavam. Isso é realmente o Senhor, através das leis, dando às pessoas daquela época estratégia de guerra, né? Um exemplo, o pessoal sitiava uma outra cidade, se eles cortassem as árvores frutíferas, né? A nação que estava ali sitiando a outra poderia sentir fome, não teria o fruto, né? Pelo qual eles pudessem apanhar. Já o capítulo de número 21 agora vai falar sobre responsabilidades diversas. A primeira delas, se eu não estiver enganado, a palavra do Senhor fala sobre o homicídio não solucionado. Né? O homicídio não solucionado tinha, de fato, um comportamento que eles deviam fazer para que o sangue daquele homem não recaísse sobre as mãos daquele que achou o corpo ou até mesmo do sacerdote da época. Então, a palavra agora no capítulo número 21 vai falar detalhadamente sobre algumas características, né, que deveriam ser observadas. O segundo era a mulher prisioneira. Havia regras que protegiam a dignidade da mulher capturada, impedindo abusos e garantindo direitos de fato humanos, né? Direitos realmente que não a constrangesse, que não a humilhasse tanto como a humilhação que ela já estava passando por ser uma pessoa cativa, uma pessoa que foi ali arrancada do seu convívio familiar, da sua parentela e etc. Ainda vai falar sobre a primogenitura, o direito de primogenitura. E aqui eu acho interessante que ele fala sobre uma hipótese, né, em que o homem tem duas mulheres, uma que é amada e a outra que é desprezada. E que se o filho primogênito for da desprezada, de maneira alguma o homem poderia abençoar o filho da amada com o direito da primogenitura. Afinal, quem nasceu primeiro foi o filho da desprezada. Isso é um exemplo prático que a palavra do Senhor diz. E, de fato, quando a gente traz esse entendimento, a gente sabe que a natureza humana é pecadora. É pecadora. O homem, de fato, ele, provavelmente, se não houvesse essa lei, essa observação, ele iria abençoar o filho da amada em si, e deixaria de lado o filho da desprezada. Isso aos olhos do Senhor é muito ruim. Aqui a palavra do Senhor vai falar também sobre o filho rebelde, a maneira com que os pais deveriam fazer para que o filho servisse de exemplo também para todas as nações, para as nações do povo de Israel. E ainda fala sobre o corpo pendurado no madeiro. Isso aqui eu acho interessante. No capítulo número 21 ele vai falar que o corpo pendurado no madeiro, ele devia passar realmente somente um dia, não podia ficar de um dia para o outro. Porque ali demonstrava realmente a ira de Deus, demonstrava a vergonha de Deus. E ele não poderia ficar mais de um dia pendurado no madeiro. Ele morreria e seria sepultado ainda no mesmo dia. Seria levado para uma gruta ou para uma cova, para que de fato ele pudesse descer do madeiro, não pudesse ficar de um dia para o outro. Quando nós falamos hoje sobre cruz, quando se falava isso anteriormente, todo mundo pensava realmente naquela época que era uma pessoa, um delinquente ou alguém que cometesse crimes passíveis de morte. Era normal a crucificação. Porém, quando nós falamos hoje sobre crucificação, nós temos o entendimento que a crucificação aponta para Cristo, né? E trazemos o entendimento à luz dessa palavra aqui, trazendo a visão do Velho Testamento, com a ótica da graça, nós entendemos que aqui também é um apontamento para Cristo. A cruz de Cristo demonstra a vergonha, demonstra de fato o pecado, demonstra de fato a conta que deveria ser paga. A ira de Deus estava sobre o Senhor Jesus naquela madeira, naquele calvário, naquela cruz. Então, de fato, nós entendemos que isso aqui é um apontamento para Cristo. Porém, Cristo, nosso Senhor e Salvador, tornou o momento mais vergonhoso,
o momento mais difícil, o momento mais complicado em que todos os pecados, o pecado de toda a humanidade, os meus e os seus pecados estavam, e a ira de Deus estava sobre ele, e a palavra do Senhor diz que ele transformou em alegria, em esperança, em salvação, em transformação genuína. Então Deus tem um poder, através do seu sacrifício, de trazer realmente ao momento ruim coisas boas para toda a humanidade. Aqui nós finalizamos com essa palavra profética, que o Senhor Jesus, através do seu sacrifício vicário, possa proporcionar não somente a você, mas a todos da sua casa, a todos da sua vizinhança, a todos da sua cidade, do seu estado, do seu país e do mundo, a salvação para todos aqueles que nele creem. Nós finalizamos esse vídeo e eu peço mais uma vez a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar. Um beijo para você e um forte abraço.